forma macro, o Navisworks, destes 4 softwares, ele é o único que não é uma ferramenta propriamente para a realização do cronograma. Nele você até consegue criar as atividades, estabelecer data de início e término para elas, mas você não consegue, por exemplo, colocar a relação de interdependência entre elas, predecessoras, sucessoras. Os outros softwares possuem essa funcionalidade. No Navisworks, normalmente, a gente importa o cronograma de algum software, um MS Project, um Primavera, um Excel, e aí sim faz os links com as atividades, com os modelos. O Navisworks também possui uma limitação relativa à divisão de elementos, então uma laje, por exemplo, que foi modelada como um único elemento, se você precisa dividi-la em várias etapas de concretagem, no Navisworks você precisa voltar no software de modelagem, realizar a divisão da laje e voltar para o Navisworks novamente para realizar os links. Os outros 3 softwares dessa lista, você consegue dividir os elementos no próprio software de 4D. Falando um pouquinho sobre o Syncro, ele possui uma ferramenta bem robusta para você fazer comparativo entre diversas opções do planejamento, então você fazer alguns cenários possíveis do planejamento e botar uma do lado da outra para fazer um comparativo. Ele é bem interessante para isso. E o Vico Office é a ferramenta dessas 4 que possui a maior integração com o orçamento. Então você realiza o orçamento e depois, numa sequência, você consegue fazer o planejamento utilizando os quantitativos, as produtividades que você definir, né? Realizando as relações de interdependência entre as atividades. E aí ele faz essa integração completa, vamos dizer assim, com o orçamento. Ele também é o único dos 4 softwares que possui a ferramenta de linha de balanço. Então, para empreendimentos onde você tem várias atividades repetitivas, ele é bastante recomendado. Falando um pouquinho sobre custos desses softwares, né? Então, eu vou falar os preços das licenças anuais, tá? De todos eles. O Vico Office ele custa algo em torno de $3.600. O Syncro ele custa algo em torno de R$12.000 a licença anual. E o Navisworks ele custa individualmente R$5.700 no próprio site da Autodesk. Mas se você comprar, por exemplo, dentro da suite da Autodesk, né, você consegue, esse preço é um pouco menor, porque ele vem dentro de um pacote com vários outros softwares, Revit, AutoCAD, enfim. E o Asta Power Project, que você consegue comprar pela internet só se você estiver residindo na Inglaterra, e ele também não possui um representante aqui no Brasil, mas ele custa algo em torno de €1.290. Então, essa é basicamente um overview sobre as diferenças entre esses softwares. Bom, isso vai depender um pouquinho do software que você está utilizando. Como eu disse na resposta anterior, se você estiver usando o Navisworks, por exemplo, você não consegue dividir os elementos dentro do próprio software de 4D. Então você tem que voltar no software de modelagem e fazer essa divisão entre os elementos. Os outros 3 softwares da lista, né, o Asta Power Project, o Vico Office e o Syncro, você consegue dividir os elementos, então você não precisa, teoricamente, se preocupar com essa divisão de elementos durante a fase de modelagem. Obviamente, você tem que tentar o máximo possível aproximar a EAP do cronograma à EAP do modelo. Então, a forma como está dividido os modelos tem que ser o mais próximo possível da forma como está dividido o cronograma para que você consiga fazer esses links de forma mais fácil. Bom, existem várias preocupações que devem ser tomadas na hora da modelagem para que você consiga fazer um planejamento 4D de forma eficiente. Eu vou falar o que eu considero as 3 principais. Primeiro é relativo à EAP do modelo. Como eu disse na resposta anterior, o ideal é que você consiga aproximar o máximo possível a EAP do modelo com a EAP do planejamento. A segunda coisa que eu acho bastante importante é você classificar corretamente os elementos. Então, para que você consiga, através dos códigos que foram embutidos em cada um dos elementos, realizar um link com as atividades do cronograma. E por último, você dividir e setorizar o modelo da forma também como você vai planejar. Então, por exemplo, um pilar, se você vai dividir as atividades por pavimento desse pilar, né, pilares do primeiro pavimento, pilares do segundo pavimento,
O ideal é que você modele eles já com elementos separados, como elementos separados, e não como um elemento único do primeiro até o último pavimento, por exemplo. Dessa forma você consegue realizar estes links de forma mais fácil. Bom, você citou as tabelas na pergunta, né? Então eu estou entendendo que você está perguntando relativo à parte da norma que diz respeito à classificação de objetos. Se for isso, o que eu entendo é que a primeira aplicação e implicação que vai ter da norma em relação ao planejamento 4D é você conseguir padronizar entre as diversas empresas a codificação dos elementos, de forma que você consiga realizar o link entre o planejamento e os elementos. Então, utilizando essas classificações da norma, você consegue padronizar esse tipo de informação entre as diversas empresas e não cada uma utilizar a sua própria codificação e a sua própria EAP. Essa, para mim, é a primeira implicação que a norma terá relativo ao planejamento 4D.